Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia para poder dizer que o Senhor é bom e agradecer a você de coração por você estar nesse lugar. Eu tenho certeza que tem uma palavra, e olha ela aqui, tem uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas nesse dia. E o Senhor te trouxe aqui exatamente porque Ele quer falar com você através dessa palavra. Ele quer falar com nós, na verdade, né? Ele quer falar conosco através dessa palavra. Gratidão de coração. Se é a primeira vez que você está nesse lugar, eu te pergunto aonde era que você andava, que você ainda não tinha vindo aqui. Esse lugar é um lugar que o Senhor tem reservado para nós, para poder falar exclusivamente da palavra dele, testemunhar aquilo que ele tem feito e aprender cada dia mais, porque cada dia que ele nos dá em cima dessa terra é para a gente se tornar pessoas melhores para os nossos semelhantes, porque nada vem de Deus se não for para a gente compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, porque de que adianta ter e receber do Senhor para poder ficar para nós mesmos, né? Aquilo que o Senhor nos dá é para a gente compartilhar. Amém? Glória a Deus. E antes da gente entrar na palavra, nós iremos fazer uma oração, uma breve oração, falar com o nosso papai. O que é oração? O que é petição? O que é... Outros chamam de reza, outros chamam de... Tem tantos nomes, né? Mas tudo é falar com o Pai, falar com Deus, né? Ir direto à fonte. E isso nós temos esse privilégio porque, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos esse acesso direto a Deus. Nós não precisamos passar por mais ninguém. Podemos ir direto ao nosso papai através do sacrifício de Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém? Vamos lá? Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar por esse dia, te louvar pela tua graça, pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, porque é através de ti que nós podemos a cada dia abrir os nossos lábios e dizer que nós te amamos e que nós estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor quem tem nos orientado, é o Senhor quem tem nos dado o fôlego de vida a nós e aos nossos. E por isso nós somos gratos, Pai. Senhor, nesse dia eu quero te apresentar aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nos leitos, que estão na UTI, aquelas pessoas que ainda estão nos corredores, aqueles que estão aguardando a regulação dentro do nosso país, o Brasil. E assim, Senhor, eu quero profetizar em o teu nome, Jesus. Em o nome de Jesus, eu quero profetizar saúde para essas pessoas, em o nome de Jesus, Pai. Que haja saúde no corpo dessas pessoas, nos corpos dessas pessoas que se encontram enfermas, se encontram acamadas, se encontram sentindo dor. Em o nome de Jesus, que haja saúde na autoridade do nome do Senhor. Jesus, eu também quero profetizar, Pai, diante dessa visão que o Senhor está me dando, para essa pessoa que está sentindo dor de ouvido, em o nome de Jesus, ser curado nesse momento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos diante de Ti a nossa nação e todas as nações da terra, Pai. Clamando a Ti, Senhor, que venha sabedoria de Ti para os homens e mulheres que regem os países, que regem as cidades, regem os estados, em o nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti. Guarda as nossas criancinhas, Pai, clamamos ao Senhor. Guardar nossas criancinhas, ser com nossas criancinhas, Pai. E nós sabemos que o Senhor é com nossas crianças, então nós já queremos te agradecer pelo privilégio de ter anjos
acampados para dar livramento às nossas crianças, Pai, aos nossos idosos, em o nome de Jesus é que nós te fazemos essas petições. Paizinho, eu também me coloco diante de Ti, falando para Ti que eu não sei falar, Senhor, mas eis aqui uma boca, uma pessoa disponível para Ti nesse dia, para que o Senhor venha me usar, para que nós possamos aprender cada dia mais a Tua palavra e agradar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Louvado seja Deus. A palavra que nós estaremos lendo, ela está em Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão de Jesus, né? Que bênção a gente ter acesso a um livro como esse, de uma pessoa que foi irmão de Jesus, conviveu com Jesus e que deixou essas escritas para nós. E essa palavra fala de quê, Eliana? Essa palavra, ela fala sobre ensinos comuns, corriqueiros do dia a dia e que a gente tem que estar atentos para que a gente não seja nem enganado, antecipados ou até mesmo embaraçados com coisas comuns, como eu já disse, do dia a dia, mas que pode nos colocar dentro de vamos dizer assim, um laço, né? Um embaraço, e que a gente venha sofrer. Fica aqui que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Fala assim em Tiago, a partir do 19, e essa palavra ontem nós comungamos, eu junto com um grupo de mulheres do Baixo Sul da Bahia. Eu estou atualmente aqui na região metropolitana de Fortaleza, mas eu li essa palavra ontem, nós comemos dessa palavra, aprendemos sobre essa palavra através de um grupo, como eu já disse, no Baixo Sul, através da minha cunhada Anne. Um beijo, Anne. O Senhor Jesus é contigo, mulher. Tiago, capítulo 1, a partir do 19, diz assim: sabeis isto o quê? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, ou seja, estejam sempre apto para ouvir, mas seja tardio para falar e mais ainda, tardio para se irar, ou seja, esteja sempre pronto para poder ouvir, porque através do ouvir vem as direções, através do ouvir, como você agora que está aí me ouvindo. O ouvir, através do ouvir vem a direção. Muitas pessoas pensam que através da oração, através de eu orar, de eu começar a falar com Deus, eu vou ter direção. Não, eu vou ter direção se eu me calar para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Porque imagina um professor na sala de aula. Se o aluno começa a conversar, ele aprende? Não, né? Não. Então, com o nosso Pai é da mesma forma. Com o nosso Pai Celestial é da mesma forma. Nós temos que nos calar para poder ouvir ele falar, até porque ele não é mal educado. Ele espera que a gente se cale ao momento de falar e ao momento de se calar, para poder a gente ouvir Deus falar, ter direções. Então a Bíblia fala aqui, Tiago fala, o irmão de Jesus, ele dá esse conselho para nós, esse conselho prático, quer dizer, um conselho para ser praticado, que a gente deve estar sempre pronto para ouvir e não já começar a ouvir e já dar a nossa opinião, ou muitas vezes até que damos a nossa sentença, coisa que nós erroneamente fazemos, até porque nós não somos chamados para sentenciar ninguém. Você pode dizer assim, nossa, mas eu nunca sentenciei ninguém. Todo tempo nós estamos sendo juízes de nossos irmãos. E o pior, não queremos que as pessoas sejam juízes nossos, né? A gente tá sempre falando, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano errou, e aí a gente vai com a nossa
muitas vezes a nossa ira, né? Como eu contei ontem ali no grupo, né? Aconteceu um fato aqui no bairro onde eu moro, e nós somos um bairro muito pequenininho, mas apesar de ser pequeno, não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente tem tem os WhatsApps, né? Os grupos em que a gente conversa. E ali aconteceu um fato aonde eu, Eliana, eu me irei. Eu me irei por uma injustiça. E aí acabei falando, né? Coisas que eu não devia, né? Ah, Helena, você xingou? Não. Eu só fiz dizer que se eu tivesse uma câmera na hora, eu tinha filmado e tinha exposto a pessoa que fez aquilo. E ali o Espírito Santo, ele me fez me sentir vergonha de mim mesma, né? De ter feito aquilo. E ali eu orei por aquela pessoa e, e eu senti dentro de mim que eu tinha que ir no grupo e pedir perdão, né? Não dizer que o que a pessoa fez foi correto, não foi correto. Foi uma injustiça, né? Mas que todos nós estamos suscetíveis a erro. E cabe a nós, a cada dia que Deus nos dá, a gente ser pessoas melhores, acertar. Então, por isso que Tiago ele diz: seja pronto para ouvir, não fale logo, observe o que está sendo dito, observe se é instrução, observe se de repente é uma coisa para poder te colocar no embaraço, como foi o que aconteceu comigo, né? E então, assim, eu fui pelo meu senso de justiça, pela minha ira, e acabei falando que não devia, mas graças a Deus, a essa altura, eu já pedi perdão diante de Deus e pedi perdão também diante dos meus vizinhos aqui. Glória a Deus. Então, novamente, Tiago, seja pronto para ouvir, esteja sempre pronto para ouvir, espere um pouco, demore um pouco para poder falar, e se for até para se irar, espere, né? Ouça o que é que as pessoas, o que é o fato, ouça os dois lados, o que é que as pessoas estão dizendo, apure os fatos. Ele não diz que não é para a gente se irar, mas ele diz que a gente deve ser tardio no irar-se. Para quê? Para não cometer outro erro, para não ser uma segunda pessoa errando. Aí o 20 diz assim, ó: porque a ira do homem, a ira nossa, a ira do ser humano, não opera a justiça de Deus. Aí muitas das vezes a gente fica esperando que Deus haja com justiça numa situação, seja com um amigo, seja com o marido, com a mulher, com um colega, com o patrão. A gente quer que Deus haja com justiça quando a gente mesmo já colocou as nossas mãos ali, né? Então, se a gente já colocou as nossas mãos, se a gente mesmo já fez justiça própria, como que Deus vai vir com a dele? Como é que Deus vai vir com a dele? E muitas das vezes a gente faz, como se diz, né, no popular aqui no Brasil, a gente mete os pés pelas mãos e ainda quer que Deus conserte a situação que a gente fez. Mas a palavra de Deus, que tem instrução para tudo, ela está dizendo aqui para nós: espere, não se ire, né? Espere, não faça a justiça própria, espere a justiça de Deus vir, né? Espere a justiça de Deus vir. E aí o 21 diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia. Eliana, o que é imundícia? É um bicho podre? É um pedaço de carne podre? Não. A imundícia para Deus é tudo aquilo que desagrada a Ele. A imundícia para Deus é tudo que eu faço contra o meu irmão, tipo o que eu fiz. Falei coisas que com certeza entristeceu o coração daquela pessoa que já tinha errado, né? Já tinha cometido um erro. E eu ainda fui falar coisa, dizer que eu ia expor o rosto dele no grupo. Então, assim, eu estava entristecendo mais ainda. Então, isso é uma imundícia para Deus. Imundícia para Deus é um pecado. E que pecado, Eliana? Prostituição, às vezes a mentira, às vezes ludibriar um irmão, às vezes tirar de quem é de direito. Aquilo é meu e alguém vem e pega.
Isso para Deus é uma imundícia, isso para Deus é uma injustiça. Deus não se agrada dessas coisas. Então, rejeite toda imundícia e acúmulo de malícia. Gente do céu, que ensinamento esse aqui de Tiago. Rejeite todo acúmulo de malícia. Malícia de quê, Eliana? Como assim malícia? Malícia em eu pensar que o outro vai fazer tal coisa porque aquilo que ele me falou parece que é assim e de cá eu fico só maquinando no meu juízo. Isso é malícia. Malícia também pode ser, um outro exemplo de malícia é eu instruir uma pessoa para um erro, fazendo ela crer que é para o acerto, só para ela ser ridicularizada ou só para ela perder algo. Isso também é malícia. Nossa, que é terrível isso, né? Isso que a gente está falando, mas a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso e sobre tudo que condiz com a nossa vida, com a vida de uma pessoa que quer viver agradando a Deus. Ela tem ensinamento para todos, queridos. Se nós erramos, é porque não examinamos e não praticamos as escrituras, como diz a palavra de Deus lá em Oséias. O meu povo, né? Deus falando pela boca do profeta Oséias, o meu povo perece porque não examina, não é só de saber as letras, mas é de saber e de praticar, né? Então, o Senhor, ele abomina essas coisas e nós devemos rejeitar a imundícia, a malícia e ainda devemos receber todas essas instruções com mansidão. Isso está onde, Eliana? Isso está no versículo 21 de Tiago, capítulo 1, que é o que nós estamos lendo. Devemos receber esses ensinamentos com mansidão, ou seja, eu tenho que receber isso que está sendo falado sem estar julgando, tá aí querendo ser santinha, errou, tá cheia de erro, fez isso, fez aquilo e agora tá aí, vem para cá querendo dar lição de moral. Não é. Eu estou aprendendo, eu também estou vivendo um aprendizado diariamente. Então, Deus nos dá a oportunidade de diariamente aprender um pouquinho da palavra dele. Por que tanto tem que ler a palavra do Senhor? Porque são vários ensinamentos. Então, os ensinamentos, muitas das vezes, é visto para nós, os brasileiros, pelo menos, o ensinamento é visto como uma coisa ruim, é visto como se o outro fosse o certinho, né? E eu o errado. Não, não é. Nós temos que, Tiago diz aqui que nós temos que receber isso com mansidão, quer dizer, sendo manso, ouvindo com atenção, ouvindo com amor e com gratidão por aquela pessoa está ensinando, está repassando aqueles conhecimentos. Mas fala e quando acabar nem faz, deixa lá com o outro, deixa lá com Deus. Cabe a mim e a você pegar aquilo que é bom, como a Bíblia diz, reter o bem, né? Se o outro não está querendo ser uma pessoa melhor, vamos nós ser pessoas melhores. É isso que a Bíblia nos ensina e Tiago diz aqui. Recebam esse aprendizado, recebam com mansidão, recebam com gratidão a palavra que em nós é enxertada. Ontem ali o Senhor me dava até o entendimento de estar explicando para aquelas mulheres, né? Que eu sou uma pessoa da roça, eu fui criada na roça, eu fui criada no interior, em sítio. E quando Tiago ele fala que essa palavra ela tem que ser enxertada em nós, o enxerto o que é? Se abre, né? Naquela planta se abre tipo um Vzinho assim, né? E aí pega aquela boa, aquela que é melhor do que a que já está plantada, pega aquele pedaço de madeira e casa ali. E dali, além de casar assim, pôr um dentro do outro, ainda passa
uma atadura, um tecido, alguma coisa que é para poder fixar e dali em diante aquela árvore que está plantada, mas que não dava como deveria ser, ela vai passar a dar. Isso é a palavra de Deus, que a cada dia ela tem que ser plantada dentro de nós. E a partir do momento em que a gente ouve uma palavra como essa, eu não posso mais continuar errando, queridos. A partir do momento em que você está aí ouvindo essa palavra, você não pode mais continuar errando dentro disso aqui, porque a própria palavra de Deus diz que melhor é que nem eu e nem você ouvisse isso que a gente está terminando de ouvir. Aleluia. Então a palavra fala que ela é enxertada em nós. Então, se a plantinha depois de enxertada ela muda, nós também temos que mudar depois que a palavra de Deus ela é enxertada em nós. É o livro de Tiago que está falando isso. Não é Eliana. Esse lugar aqui é um lugar de palavra, queridos. Esse lugar aqui não é um lugar de vamos dizer assim, da maioria que a gente vê por aí, né, dos canais, é que Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo com você, Deus vai fazer? Vai, mas depois que eu e você entrar no prumo, depois que eu e você começar a praticar a palavra dele, não tem como eu praticar sem conhecer a palavra, não tem como eu acertar sem conhecer, sem praticar a palavra. Aleluia. A própria palavra de Deus, a minha Bíblia é bem velhinha, mas eu a amo. E a própria palavra de Deus, ela diz assim, olha, que a palavra de Deus, como eu já disse, né, de Oséias, né, que a gente erra por não conhecer, por não praticar as escrituras. Então, quando eu leio, eu entendo, eu pratico e eu mudo, né, porque um pai, depois de dar instrução para o filho e o filho continuar errando, ele não vai estar ali passando a mão e dando tudo que o filho quer. Não. Até porque muitas das vezes o que a gente quer agora não é o melhor para nós, mas ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes o que eu tô aqui pedindo ao Senhor para mim agora é o que vai fazer mal para mim lá na frente. Então por isso que a gente tem que colocar e deixar diante de Deus para ele dirigir as nossas vidas. Muitas das vezes falamos muito, Deus que dirige a minha vida, Deus está no barco, Deus é quem comanda a minha vida, mas a gente é quem quer decidir, a gente é quem decide o que é para acontecer e o que é que não nas nossas vidas. A gente nem espera Deus, a gente mesmo age com as nossas próprias mãos. Então tenhamos cuidado, e Tiago aqui ele está nos advertindo. Depois de vocês terem a palavra dele, tem a palavra dele enxertada em vocês, mudemos, né? Isso são palavras minhas, tá, querido? Não tá aqui na Bíblia, não. Eu que estou falando assim. Porque é a verdade. Depois de ser enxertado, tem que ser mudado. Depois de ouvir, tem que mudar, tem que haver mudança. Não dá para continuar todo dia ouvindo a mesma palavra e continuando nos mesmos erros. É como a pessoa que diz, ano que vem eu vou ter uma vida diferente, só que praticando os mesmos erros. Não tem como. Né? Então, mudemos a partir do momento em que conhecemos aquilo que Deus quer para nós. E a palavra de Deus está dizendo, vocês já conhecem a palavra, e essa palavra pode salvar a alma de vocês, pode salvar a vida de vocês. Como assim pode salvar? Vai me salvar de quê? De uma bala perdida? Também, né? Também pode me salvar de uma amizade má, onde Deus vai me dar o discernimento através da palavra, do aprendizado da palavra. Deus vai me dar o discernimento que aquela amizade não é boa, que aquele lugar não é bom, que não é aquilo que Deus quer para mim, que aquilo que tanto eu pedi a Deus para ser para mim não é para mim, não vai me fazer bem lá na frente. Então devemos deixar Deus conduzir as nossas vidas praticando a palavra dele, tendo paciência de esperar o tempo de Deus. Mas demora muito o tempo de Deus. Aí a gente vai com as nossas próprias mãos e, popularmente falando, quebramos a cara.
Amém? Oh. Eu gosto de falar no popular para poder ser bem compreendido. Eu me lembro de Jesus. Jesus, quando ele falava com os pescadores, ele falava sobre rede, ele falava sobre peixe. Quando ele falava com os fazendeiros, ele falava sobre espinho, ele falava sobre plantio, né? Ele falava sobre arar a terra. E quando ele falava com os ricos, ele falava sobre dinheiro, sobre ganhos, né? Então, assim, a gente tem que falar o evangelho do jeito que ele é, simples, né? Mas e não de viver enganando as pessoas. Ai, venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e resolva seus problemas. Irmãos, a caminhada com Jesus, ela é árdua. Ele nos ensina, não é que ele vai tirar todos os problemas da nossa vida. Não, não é assim. A caminhada com Jesus, a gente vai aprender a conviver e a se livrar daquela situação. Vamos ter aprendizados riquíssimos que, se nós não passássemos por aquilo, nós não saberíamos falar lá na frente. Nós não teríamos uma palavra de ânimo ou de sabedoria para poder falar para o outro. Porque o que é a palavra de sabedoria? É eu passar por uma situação e aprender a lição daquilo que Deus está permitindo eu passar, como Jó. Jó sofreu pra caramba. Jó sofreu pra caramba, mas no final o que foi que aconteceu? Jó admitiu que aquilo que ele achava que sabia, ele não sabia. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço verdadeiramente. E aí vai ele e ora pelos amigos. Ele já tinha ficado com raiva dos amigos. E aí ele reconhece, né, as fragilidades que ele tinha. E aí agora o Senhor faz o quê? Abençoa ele abundantemente. E é isso que muitas vezes a gente não quer esperar. E acaba se enganando, e acaba se enrolando. Nossa, meu Deus, 26 minutos. Vamos lá, é a palavra do Senhor. Vamos lá, só para a gente encerrar. O 22. E sede cumpridores da palavra de Deus, exatamente o que eu já falei. Sejamos cumpridores, não adianta só eu saber e não praticar. Quantos por aí que fala, mas não pratica? Né? Quantos que falam, mas não praticam? Então sejamos cumpridores da palavra de Deus, Tiago está dizendo, e não somente ouvindo, enganando a nós mesmos. Isso é a palavra que está falando, vê lá, Tiago capítulo 1, enganando a vós mesmo com falsos discursos. É o que a gente vê muito por aí. E se a gente não cuidar, seremos também assim. Discussamos, falamos, conhecemos a Bíblia de um lado a outro, de frente ao fundo, de início ao fim, como diz Velho e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, conhecemos tudo, sabemos falar de tudo, mas não praticamos. Quando a gente vai ver, a pessoa está falando uma coisa e está praticando outra. E Tiago diz assim, não seja isso. Cadê aqui? Aqui, ó, Tiago. Ele está dizendo, minha Bíblia é toda marcadinha, toda assim. Então, Tiago está nos orientando. A palavra de Deus, através da vida de Tiago, está nos orientando. Não seja só uma pessoa que sabe. A Bíblia também fala que a letra sozinha, o conhecer sozinho isso aqui, mata. Porque Paulo sabia tudo sobre a lei de Moisés. Ele sabia de tudo, só que matava os cristãos. E a lei dizia que não era para matar. Veja bem, a lei dizia que não era para matar. E ele matava achando que estava agradando a Deus, mas ele conhecia a lei. Então, o que isso quer dizer? Não adianta eu conhecer e não praticar. Não adianta eu ser só ouvinte e não praticar. E o pior, conhecer, ouvir, saber, não praticar e querer ainda desfrutar. Eita Jesus! Aleluia! Glória a Deus, essa é a palavra do nosso Pai, guarda ela no seu coração, pratique, porque não adianta conhecer sem praticar, como a gente já falou aqui. E o Senhor Jesus, ele está com a mão dele estendida para abençoar, para guardar, para livrar a mim e a você. A palavra dele
Em Efésios, capítulo 1, diz que eu e você, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Se respiramos, isso é bênção. Se andamos, isso é bênção. Pergunta para quem está sem andar numa cadeira de roda se andar é bênção ou não é. Pergunta para quem está respirando através de aparelho se andar é bênção ou não é. Pergunta para quem não tem o que comer se ter comida na mesa é bênção ou não é. Então o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, tanto as espirituais como as materiais, mas busquemos e pratiquemos para poder desfrutar até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém? E se você não é inscrito nesse canal e você ficou até aqui, se inscreve. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, precisa ser edificado por esta palavra, envia esse vídeo para essa pessoa. Tá bom? Nos ajude a evangelizar. Hoje o evangelismo, ele você não encontra mais as pessoas na rua. Um dia o Espírito Santo disse para mim: filha, as pessoas não estão nas avenidas, as pessoas não estão nas ruas, elas estão na internet. Então vá para lá e para cá eu vim, queridos, sem saber falar, sem ter noção de nada, né? Mas aqui estou eu pela misericórdia de Deus para poder dizer: o Senhor te ama. Creia tão somente nisso e o resto é só conversa fiada para poder arrancar o seu dinheiro. Creia no Senhor, Ele mora dentro de você, Ele não habita em templo feito por mão de homem. Ele disse na palavra dele, tá aqui, ó, na palavra dele, estuda que você vai ver, Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita dentro de nós, nós somos a igreja dele. Então cuidemos daquilo que é dele. Amém? Até a próxima. Se assim o Senhor nos permitir.